Muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta sessão sobre o tema o 7º Programa Quadro e as oportunidades do Horizonte 2020. Antes de mais, permita-me fazer um enquadramento de que este seminário insere-se num projeto organizado pela Associação Industrial Portuguesa, que é o Compete for 7, cofinanciado pelo Compete, Programa Operacional dos Fatores de Competitividade, que tem sido desenvolvido ao longo deste ano, está numa fase final e tinha como objetivo fomentar a participação portuguesa no horizonte, nos programas quadros, em concreto no 7º Programa Quadro, onde tivemos ao longo deste ano, desenvolvemos algumas atividades de sensibilização para esta temática, especialmente para as PMEs, que têm tido uma participação menos expressiva no 7º Programa Quadro. Portanto, fizemos alguns seminários, workshops e tivemos também uma componente de apoio efetivo na elaboração de candidaturas de empresas ao 7º Programa Quadro. E hoje, então, estamos a realizar mais um seminário com este objetivo, que vem numa altura bastante oportuna, uma vez que o 7º Programa Quadro está numa fase de fecho, termina agora em 2013, e vai dar início ao Horizonte 2020, de 2014 a 2020, e, portanto, é nosso objetivo da AIP aproveitar este seminário para fazer a ligação do que é que foi o 7º Programa Quadro, quais são os resultados que se obtiveram e o que é que vem de novo e que oportunidades é que vem no Horizonte 2020. Connosco temos como convidados o Gabinete de Promoção do Programa Quadro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, na pessoa do coordenador, o professor Eduardo Maldonado, que também vem acompanhado com os NCPs, National Contact Persons, que são as pessoas dentro do GPPQ que fazem de apoio às empresas em diversas áreas, a engenheira Marta Candeias e o Dr. Alexandre Marques, que vão se juntar à mesa mais na fase posterior do seminário. Temos connosco também a Sociedade Portuguesa de Inovação, na pessoa do professor Augusto Medina, fundador e presidente do Conselho de Administração da SPI. Temos connosco a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto, na pessoa do professor Dr. Sebastião Feio de Azevedo, diretor da FEUP. Temos também o Dr. Nuno Ribeiro, diretor de operações da UbiWare. E temos a Dra. Norma Rodrigues, da Associação Industrial Portuguesa, a quem passo de imediato a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar os participantes desta sessão, portanto, empresas, investigadores, professores, estudantes. Cumprimentar aqui os meus colegas de mesa e agradecer aqui à Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto o acolhimento que nos faz para a realização desta sessão, na pessoa do Dr. Sebastião Feio de Azevedo. Cumprimentar aqui também o Dr. Eduardo Maldonado do GPPQ, portanto, instituição, portanto, tem a cargo a implementação no quadro das políticas, portanto, de apoio à investigação e inovação, e a sua equipe que mais à frente, portanto, também integrarão esta mesa, na pessoa da doutora Marta Candeias e do Dr. Alexandre Marques. A SPI, que foi a consultora que nos apoiou no âmbito deste programa, correlacionado aqui com empresas que promovemos em termos de acesso ao 7º Programa Quadro ao nível das regiões de convergência. A AIP tem 2 programas que estão a terminar, portanto, um foi direcionado para Lisboa e Vale do Tejo e o outro para as regiões de convergência. Ao nível das regiões de convergência foi a consultora que nos apoiou em termos de elaboração, portanto, das candidaturas e acompanhamento dos programas, na pessoa do professor Augusto Medina. Aqui o Dr. Duarte Rocha, meu colega, portanto, que é responsável hoje por um conjunto de projetos
quer na área da inovação, quer na área da cooperação empresarial, e muito recentemente também abraçou um projeto na área do financiamento, 3 dimensões que se podem correlacionar. Cumprimentar também a empresa, que é o Biware, que também, portanto, acordou em partilhar a sua experiência connosco. Nada como ver, portanto, um caso prático, quais foram os aspectos críticos e os fatores críticos, digamos, de sucesso. Uma palavra, portanto, para o financiador Compete, que convidamos também para estar aqui presente, mas não pôde deslocalizar-se, porque o Compete, portanto, idealizou esta linha de apoio no âmbito dos sistemas de incentivos de ações coletivas, no sentido de permitir que as associações empresariais pudessem, portanto, de uma forma direta, porque estão muito relacionadas com o mundo empresarial, muito particularmente as PMEs, pudessem estimular o acesso das empresas aos programas de investigação e inovação. De acordo com aquilo que pudemos observar, de uma forma assim muito telegráfica, ao nível dos números do 7º Programa Quadro, percebemos que, desde o primeiro Programa Quadro, as empresas, particularmente grandes, e também PMEs, representam mais de 60% em termos de acesso, portanto, ou de verbas e projetos, portanto, no âmbito dos programas. Sabemos, no entanto, que existe uma grande concentração geográfica de alguns programas, portanto, vemos a Alemanha, o Reino Unido, a França, a Itália, os Países Baixos e a Espanha com uma concentração na ordem dos 62%. Portanto, é o desejo de todos que os outros países, particularmente Portugal, subam. A tendência, portanto, é uma tendência crescente. Se nós aliarmos o sistema científico e tecnológico e as universidades, portanto, percebemos que há um crescimento, e as grandes e PMEs também, embora, portanto, o acesso das PMEs, portanto, seja portuguesas, estou-me a referir às empresas portuguesas, seja mais recente. Mas é nosso objetivo contribuir para o crescimento, portanto, dessa tendência, portanto, para a manutenção, digamos, dessa tendência de crescimento. São muitos os desafios que se colocam, portanto, no estímulo às empresas, às PMEs, para o acesso aos programas de investigação e inovação. Portanto, nós sabemos que existem alguns aspectos, portanto, que no futuro terão, portanto, constituirão, digamos, um contexto mais favorável para que as empresas possam aderir a estes programas, desde logo aquilo que se prevê venha a ser a complementaridade entre os vários fundos e entre o CREN e o futuro Programa Horizonte 2020, que serão também apresentados modelos de financiamento mais favoráveis, elegibilidade de custos diferentes, portanto, tudo indica que o contexto está a mudar, vai ser um contexto mais favorável para permitir às empresas aceder, portanto, a estes programas de investigação e inovação. Do lado da IP, nós temos vários eixos de intervenção, a inovação, a internacionalização, o financiamento, o empreendedorismo, cooperação, e transversalmente a estes eixos nós trabalhamos com instrumentos relacionados com a atividade formativa, atividade de consultoria, produção de estudos, produção de informação, eventos, e em cada um destes eixos eu posso salientar de uma forma muito rápida aquilo que poderemos dizer tem alguma relação com a área da investigação e inovação. Por exemplo, para retratar essa aproximação, no eixo da inovação estamos a desenvolver um programa neste momento que se chama Redes de Inovação, e o objetivo é aproximar as empresas aos centros de saber, criando bases de dados estruturadas e apoiar as empresas na procura de informação. As PMEs têm muita dificuldade em estruturar muitas vezes uma memória descritiva que as leve, portanto, ao lugar certo e saibam, portanto, fazer a encomenda certa. Portanto, há aqui um trabalho que está a ser desenvolvido lá da AIP no sentido de facilitar, ou seja, levar a que a empresa saiba estruturar, portanto, o seu pedido de ajuda, entre aspas, o seu pedido de apoio ao sistema científico e tecnológico. Dentro do eixo de inovação temos também uma área que neste momento está a desenvolver um projeto que se chama Proteger a Inovação e que passa por registros de direitos de propriedade, e ao nível dos programas, digamos, programas que
que se caracterizam por partilha e por parcerias, é muito importante as empresas perceberem que podem proteger a sua inovação, podem proteger ao nível dos contratos que fazem ao integrar-se numa parceria e não, portanto, não terem o receio de, no fundo, evidenciar aquilo que são as suas boas ideias, as ideias inovadoras. No quadro da cooperação, está a ser desenvolvido um projeto que se chama Cooperação, um outro que é Redimensionar e Crescer. E porquê? Porque sabemos que as nossas PMEs necessitam de ganhar uma dimensão crítica para poderem reforçarem-se, para poderem, portanto, vencer os desafios de competitividade. E aí o trabalho tem como objetivo promover ACEs, promover fusões e aquisições para que elas possam de facto então ganhar essa dimensão crítica. Também temos um trabalho e aí muito mais ao nível de participação societária em clusters, particularmente no Inove Cluster e o cluster do Ribatejo, e com alguns clusters fazemos protocolos quando desenvolvemos alguns programas, nomeadamente programas conjuntos para empresas. No quadro do financiamento, está a ser desenvolvido um estudo de benchmarking, particularmente olhando para aquilo que se passa em Israel. É um dos países que merece a nossa atenção, e o objetivo é perceber temáticas ligadas ao microfinanciamento para a área da inovação. Ainda no quadro do financiamento, existem outros dois trabalhos, um que tem a ver com estimular ou evidenciar as mais-valias de financiamento mezanine, portanto financiamento que tenha em conta, portanto, o capital, financiamento ao capital, financiamento à dívida. As empresas têm que perceber que podem ter acesso a este tipo de fontes de financiamento e dessa forma tornarem-se mais robustas para poderem também aceder a determinados programas. Algumas práticas também relacionadas com crowdfunding têm sido observadas por nós, e há boas práticas, inclusivamente a vontade de estruturar uma ação de formação correlacionada com este tema. O acesso a mercado de capitais por parte das PMEs é também uma dimensão que não está a ser esquecida, portanto, por parte da IP. Ao nível do empreendedorismo, o que é que nós fazemos no empreendedorismo que possa ter alguma ligação com o estímulo das empresas aos programas de inovação, de investigação e inovação? Temos uns ateliês criativos que têm como objetivo estimular ideias, portanto, no sentido de depois elas mais tarde passarem para um projeto, passarem para uma memória descritiva sólida. E estão a ser criados também ferramentas para apoiar as empresas na elaboração de business plans que tenham em conta dimensões como seja a propriedade industrial, a partilha com redes transnacionais. Portanto, todas essas práticas, todas essas dimensões implicam as empresas saberem se perguntar, quando estão a elaborar um plano de negócios, têm custos, têm investimentos, têm proveitos futuros, e é preciso olhar para estas dimensões quando se está a estruturar um plano de negócios. É algo que muitas vezes é esquecido. No domínio da internacionalização, num estudo que está a ser desenvolvido, estamos a procurar evidenciar a relação entre a inovação, entre a investigação, inovação e a internacionalização. E esperamos, de uma forma, portanto, objetiva, com base em indicadores, demonstrar, portanto, que há uma alta correlação. Ao nível de aquilo que podemos dizer para, portanto, os entrantes, digamos assim, os entrantes para o futuro Horizonte 2020, é que, de acordo com a experiência que tivemos enquanto associação empresarial, que apoiou cerca de 20 empresas, 10, portanto, nas regiões de convergência e 10 em Lisboa, é que estes projetos, estes programas são muito importantes porque podem permitir, portanto, o acesso a novas áreas de negócio, a novo conhecimento, a novos métodos de trabalho. São uma forma interessante de reconhecimento internacional por parte de clientes e de outros stakeholders daquilo que é a empresa.
É um mecanismo também de acesso a quadros qualificados e muito habituados a ambientes multiculturais, e que as parcerias que podem assumir um caráter mais estratégico ou mais operacional são fundamentais porque são colaborativas, permitem, portanto, não só a partilha de conhecimento, como aceder a novos mercados de uma forma, portanto, acompanhada, indo com aqueles que mais sabem. Aquilo que podemos dizer às empresas também é que vale a pena, ao prepararem-se para o futuro Horizonte 2020, fazerem o trabalho de casa, planearem as suas intervenções, interpretar bem as calls e, nesse sentido, seguramente aqui o GPPQ, os consultores, poderão apoiar em todo este processo. Esta mesa é uma mesa que eu direi que complementar, cada um de nós tem um papel diferenciado, e aquilo que espero é que possam também evidenciar no futuro, ao nível dos programas Horizonte 2020, não só contribuir para o maior retorno dos investimentos feitos por Portugal ao nível dos programas de investigação e inovação, como também demonstrar o valor acrescentado para a União Europeia e o impacto em termos de competitividade para as próprias empresas. Muito obrigada, espero que esta sessão, portanto, seja do vosso agrado e que possam daqui recolher informação relevante para o próximo futuro. Obrigada. Passo agora a palavra para o professor Eduardo Maldonado, coordenador do GPPQ. O GPPQ, o Gabinete de Promoção do Programa Quadro da Fundação para a Ciência e Tecnologia, pertence ao Ministério da Educação e Ciência e é a entidade em Portugal responsável pelo apoio e acompanhamento da participação da comunidade científica e tecnológica portuguesa nos programas da União Europeia. Bom dia a todos. Queria começar por agradecer à AIP esta colaboração que nos oferece para promover a participação portuguesa nos programas europeus. Também cumprimentar aqui o diretor da FEUP, o amigo Sebastião Azevedo. É bom estar de volta à casa, mesmo que com outro chapéu, mas de qualquer forma é sempre bom estar de volta aqui à casa. E agradecer também as palavras que a doutora Norma agora acabou de dirigir. Cumprimentar também os dois colegas aqui da mesa e todos os presentes. Com efeito, e como já aqui foi dito, o 7º programa quadro está a acabar, praticamente acabou, agora estamos só na execução final, digamos assim. O nosso grande objetivo agora é exatamente o Horizonte 2020. E embora este programa compete, teoricamente, seja 7º programa quadro, na prática temos que trabalhar para o futuro. E fica desde já aqui uma palavra que é: espero que este tipo de iniciativas que o Compete teve, porque enfim o Compete não irá fazê-lo para o Horizonte 2020, porque os fundos são formalmente diferentes, mas que o futuro Compete, no futuro programa, qualquer nome que ele venha a ter, que lance também logo desde o início e não apenas no último ano uma iniciativa semelhante a esta, que permite exatamente a promoção destes programas europeus junto do meio empresarial. Só para verem bem, portanto, os programas europeus são programas competitivos, dirigidos a indústrias e, obviamente, investigadores e atividades de investigação de ponta. Inovação, estamos a falar algo que no fim possa produzir, enfim, tem uma componente de investigação fundamental, mas digamos o grande bolo é para a investigação aplicada, que tem que ser feita com empresas e para empresas para entrar no mercado. Ainda há poucas semanas estava numa reunião em Bruxelas em que a Comissão apresentou exatamente a estatística de todas as PMEs existentes e grandes empresas também, mas sobretudo esta estatística é para as PMEs. PMEs inovadoras na Europa, dizem os dados da Comissão que há cerca de 200 mil. Se nós olharmos à nossa população e à nossa participação, digamos, em termos de PIB na Europa, nós somos entre 1% e 2%, mais ou menos. Portanto, se pegarmos em 1,5%, devíamos ter 3 mil empresas, PMEs inovadoras em Portugal a participar nos programas europeus.
Eu estou exatamente aqui a olhar para uma tabela, para não me enganar. Nós, em todos os 7 anos do 7º Programa Quadro, tivemos cerca de 400 participações. Ou seja, estamos a falar de uma ordem de grandeza abaixo daquela em que nós devíamos estar a participar em termos de empresas no Programa Quadro. A doutora Norma falou aqui que apoiaram durante este ano 10 mais 10, 20. Temos que multiplicar por 10 esse valor para, efetivamente, e não estou com isto a dizer nenhuma crítica, é uma situação que realmente, enfim, elas não se podem fazer crescer como cogumelos na floresta e, portanto, temos que carinhar e acompanhar e produzir isto ao longo dos vários anos, mas realmente é só para lhes dar uma ideia de que nós estamos uma ordem de grandeza abaixo na participação de empresas e, sobretudo, de PMEs nos programas europeus. E, portanto, com um programa que depois vai ser apresentado com mais no detalhe, em que nós vamos subir dos 50 e poucos mil milhões de euros para perto dos 80 mil milhões de euros agora para os próximos 7 anos, e sobretudo porque, ainda há um bocadinho comentava aqui, a crise provoca, a crise também tem aspectos positivos, e um deles é que obriga as pessoas, nomeadamente as empresas, a procurar outras fontes de financiamento e de mercados, etc., para sobreviver, é uma questão óbvia. Se calhar é a altura de nós pensarmos um bocadinho exatamente nessa perspectiva de internacionalização europeia que os programas europeus, obviamente, privilegiam. E, portanto, é com muita satisfação que estou aqui, que estamos aqui nesta sessão, com o intuito de ajudar, dar uma perspectiva dos novos programas, que são ligeiramente diferentes dos do 7º. Não quer dizer que sejam mais difíceis, ou piores, ou melhores, mas são diferentes. Pensamos que são um bocadinho melhores, também são mais exigentes, mas de qualquer forma vão oferecer têm possibilidade de oferecer às empresas e às PMEs verdadeiramente inovadoras, interessadas em desenvolver produtos para um mercado europeu, ótimas condições, e que realmente temos que, até por uma questão de sobrevivência também nacional, aproveitar nas melhores condições. Da nossa parte, poderão contar com todo o apoio, juntamente, certamente, com as associações empresariais e com toda a comunidade também de investigadores, penso que também é uma grande fração dos presentes aqui hoje na sala, porque normalmente estamos sempre a falar de trabalho conjunto entre a academia e as empresas, num trabalho salutar, colaborador, e sem isso é um bocado difícil. Enfim, nós vemos este discurso, já é um discurso antigo, é realmente uma grande dificuldade por empresas e institutos de investigação a trabalhar em conjunto, mas esse tem que ser mesmo o nosso objetivo. E, portanto, mais uma vez fico contente por ver aqui um mix na sala dos dois tipos de participantes, porque é dessa sinergia que vai surgir qualquer coisa de bom para o futuro. E, portanto, agradeço a presença de todos e certamente que teremos a oportunidade agora de conversar sobre outros pontos. Muito obrigado.